não me conhece, meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Hoje aqui a gente vai dar continuidade e conversarmos sobre a avaliação do sistema respiratório, que foi foco do nosso vídeo anterior, e agora aqui a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá? Então, assim, a gente tinha visto aí a importância, né, do que considerar no processo de avaliação. Falei no outro vídeo, vou reforçar nesse, que eu gostaria de deixar bem claro, né, que a avaliação é um processo de entendimento. Então, a gente precisa entender a condição desse paciente. A partir do momento que a gente entendeu isso, em cima daqueles dados, a gente precisa ver o que a gente deseja, tá? A gente deseja melhorar a sobrevida desse paciente, aí é o paciente nos cuidados paliativos. A gente precisa melhorar a qualidade de vida desse paciente, a gente tem que definir essas coisas, porque se o paciente está numa situação de paliatividade, ele vai ter uma abordagem. O paciente que a gente quer melhorar a qualidade de vida é outra abordagem completamente diferente. Importante conhecer as causas, conhecer as origens de todo o problema manifestado pelo paciente, né? Então, principalmente quando a gente fala de falta de ar. Falta de ar é uma sensação que já foi bem batida em vários vídeos aqui, e essa sensação ela é multifatorial. Então, não é toda falta de ar que é interesse da fisioterapia respiratória. Tem falta de ar mesmo que a fisioterapia respiratória não pode fazer nada. Ao passo que existem faltas de ar, tá? Que o nosso trabalho é um diferencial na vida do paciente. Então, conhecer a origem do problema é o que vai trazer uma grande assertividade no nosso trabalho. A ausculta pulmonar e padrão respiratório, tá? Assim, não tem como você trabalhar com fisioterapia respiratória sem conhecer ou entender essas duas questões aí. A ausculta pulmonar, a gente não precisa saber a ausculta pulmonar no sentido de saber se o paciente tem uma doença específica, até porque até o ponto que eu sei, só pela ausculta o médico não consegue diagnosticar doença nenhuma. A ausculta pulmonar para a gente, ela é importante para definir qual área a gente precisa favorecer a troca gasosa, por exemplo, se esse paciente tem secreção, ter noção de como é a qualidade dessa secreção, e entender também o padrão respiratório. Tá? O que é o padrão respiratório? Como o paciente está respirando. Então, tem um padrão aí, né, um comportamento respiratório, vamos colocar assim, que é chamado como Child-Stokes. Existem alguns casos específicos que o paciente desenvolve esse movimento respiratório. Tá? Existe a respiração paradoxal. Respiração paradoxal ela já indica para a gente que o paciente está em falência do músculo respiratório. Isso é bem importante também para definir a nossa conduta. Se o paciente está em esforço respiratório, que é o que retrata a respiração paradoxal, a gente não pode fortalecer esse paciente, né? Atenção para alguns critérios aqui, tá? De definições, tá? Então, hipóxia, a condição de sobrevida. A hipóxia é uma situação onde o oxigênio é incapaz de chegar no sangue dos pulmões, tá? Então, a situação de hipóxia, o oxigênio não está conseguindo chegar no pulmão. A implicação disso, para que isso? Qual que é a implicação? Reduz a difusão do gás, tá? Essa difusão fica comprometida por causa dessa incapacidade. Quais são os motivos dessa condição? Redução de fração inspirada de oxigênio, espessamento alveolar, baixo débito por insuficiência cardíaca e falta de hemoglobina, tá? Voltando lá na questão da assertividade, concorda comigo que uma situação de espessamento alveolar vai ter um trato totalmente diferente à falta de hemoglobina?
Se a gente tem esse paciente em uma condição de hipóxia, foi encaminhado para fisioterapia respiratória, será que compete a nossa intervenção? Se aquela condição de hemoglobina, se aquela condição de hipóxia é por conta de baixa hemoglobina, fisioterapia não vai poder fazer nada. Pensando em termos de qualidade de vida, aqui a gente tem hipoxemia, tá? O que é a hipoxemia? Saturação de oxigênio, quando a saturação de oxigênio é inferior a 90%. Ocorre aumento de frequência cardíaca e força de contração, bem como aumento de frequência respiratória e respiração viciosa. Isso daí é o que eu falei do padrão respiratório anteriormente, tá? Nesse contexto aí acontece também vasoconstrição pulmonar periférica, com vasodilatação cardíaca e cerebral. Eu discordo aí de alguns colegas, né, que falam que o DPOC, por exemplo, é um sujeito que ele se adaptou a uma condição. Em partes, talvez eu discorde. Eu até concordo quando existe essa afirmação. Eu, particularmente, acho que a gente deve fugir disso. Por quê? Porque, assim, a hipóxia, ela gera alguns problemas aqui, como, por exemplo, aumento de frequência cardíaca. Isso não é algo favorável para a questão de qualidade de vida. E aumento de frequência respiratória. Toda vez que você tem aumento de frequência respiratória, você tem um desgaste maior do músculo respiratório, ou seja, você está levando esse músculo respiratório para perto da falência. Vasoconstrição pulmonar, a vasoconstrição, para mim, é um processo onde você dificulta mais a chegada do fluido, ou seja, do sangue, no caso aqui no tecido pulmonar. E a constrição periférica também, tá? Você evita com que esse fluido chegue a tecidos do corpo. E isso, em ambas as situações, aumenta o trabalho muscular. Toda vez que você tem um trabalho muscular aumentado, você vai repercutir aí em defasagem de força muscular. Tá? E lembrando que quando tem essas alterações são contínuas. Algumas alterações aqui que eu abordei, ela acontece no exercício, mas o exercício você faz e para. Em alguns casos, o exercício tem queda de saturação, tem aumento de frequência cardíaca, só que quando você para, você aumenta. Essa condição de hipóxia aqui já não, tá? Porque o paciente, quando ele tem uma lesão no tecido pulmonar, a condição de hipóxia, ela permanece. Consequentemente, vai ter frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca aumentada, esse tipo de coisa. Tá? Sem entender esse tipo de coisa, a gente não fica limitado, né? Agora, eu acho que a grande questão, a grande pergunta, principalmente dos colegas fisioterapeutas, é o que fazer, né? Alguns talvez até estão vendo o vídeo e falam, tá, beleza, isso daí eu sei que acontece. Agora, o que fazer aí a gente vai detalhar aí nos próximos vídeos que for aparecendo no canal, tá certo? Peço que você verifique sua inscrição aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Clique em curtir e compartilhe esse vídeo aí se você acha que essa informação vai servir para algumas pessoas, tá certo? Então, um abraço, até o próximo vídeo. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Até!